Beleza, então, muito boa tarde. Estamos começando o ciclo de palestras e oficinas da 4ª Mandrake Fest. Mandrake Fest acontecendo em 2024, aqui no Centro Cultural da Vila Cora Coralina, que fica atrás e abaixo do Teatro Goiânia. Agradecemos a presença de todas as pessoas que estão aqui no auditório e também a quem estiver assistindo isso depois, porque esse evento está sendo gravado, né? E agora, nesse momento, a gente vai falar com o Fábio Melo. Fábio, que vai falar para a gente sobre o universo das miniaturas. É uma pessoa bastante experiente e experimentada e vai contar para a gente um bocado sobre a experiência de confeccionar e onde e como a gente pode gostar e querer ter miniaturas, né? Porque quando a gente fala de miniaturas, a gente tem vários usos diferentes, né? Isso. Você pode ser um hobbyista, você pode gostar daqueles bonequinhos que ficam ali no escritório, você pode querer jogar RPG com as suas miniaturas. Enfim, colecionar, tem muitos usos diferentes. E, por favor, Fábio, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde ao pessoal que está aqui vendo. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer também ao pessoal da Mandrake, o Vitor, pela oportunidade de eu estar aqui hoje para apresentar um pouco do meu trabalho e especificamente falar sobre dioramas, né? O que é o diorama, como que ele é vendido, o mercado de dioramas, materiais que a pessoa pode fazer o diorama. E também quero agradecer ao evento, né? Creio que vai ser um evento muito importante, a diversidade cultural de artistas que vão estar aqui, e eu fico honrado de participar desse evento. Então vamos começar pela questão, o que é o diorama? O diorama, ele é uma representatividade em escala menor de alguma coisa que é real ou fictícia. Então, o diorama, ele retrata alguma coisa que pode ser uma loja, uma paisagem, pode ser alguma coisa, uma construção, ou pode ser alguma coisa fictícia do cinema, tipo a Batcaverna, que a gente pode fazê-la numa escala bem menor, mas com o mesmo tipo, o mesmo nível de detalhes. Então, esse é chamado diorama. Ele é uma projeção de algo que já existe, ou fictícia, só que em uma escala bem reduzida. Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente conversar, bater um papo legal. E se alguém, entre esses tópicos, tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, pode fazer, tá? A gente está aqui para bater um papo bem legal sobre o diorama. Primeiramente, a gente vai começar com materiais usados em diorama. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar materiais para fazer dioramas, né? Os materiais importados são sempre os com uma qualidade superior aos nacionais, mas quando a gente se fala em dioramas, o vasto nível de materiais que a gente pode usar, a gente pode encontrar também dentro de casa. O que vale no diorama é a criatividade que a pessoa tem, né? Então, como eu já faço dioramas mais para o lado profissional, digamos assim, mas lógico, eu já fiz aí dioramas com palito, com isopor, com papelão, mas hoje eu procuro materiais mais profissionais, porque meu cliente exige isso, exige uma qualidade superior ao que eu fazia antigamente. Então, os materiais hoje que eu uso em dioramas são materiais mais caros, e alguns também nem tão caros, que a gente pode usar e pode encontrar aqui mesmo no Brasil. Mas a maioria dos materiais são um EVA, que é um emborrachado, é um MDF, eu uso muito corte a laser no MDF, eu uso muito a parte de borracha, plástico, madeira, pintura também, eu faço a pintura nos dioramas. E hoje, com a chegada da impressão 3D, usa-se muito também isso. A gente projeta uma lojinha, um cestinho de lixo, uma caixa, que ela já sai pronta na impressora. Isso ajuda muito a gente. Há uns 10 anos atrás, quando não se falava tanto em impressão 3D, a gente tinha que fazer isso do zero. Não que eu não faça isso do zero ainda hoje, né? Mas se hoje você precisar de algo para fazer um diorama mais profissional, mais realista possível, né? Você vai recorrer à impressão 3D, porque ela dá um nível de detalhes que, às vezes, mesmo você sendo um super artista, você, às vezes, não consegue aquele nível que a impressora te dá.
Aí depois do nível de detalhamento você consegue com uma pintura, um efeito na pintura, alguma coisa assim, né? E o nível de detalhamento vai depender muito do que o seu cliente está pedindo também, né? Ele pode te pedir um nível de detalhamento não específico, pode ser mais levado a uma parte, um diorama mais artístico do que um profissional, do que realmente passar no diorama a imagem realista da coisa que está sendo feita, né? Vamos passar aqui agora para o mercado. Como que está o mercado de dioramas aqui no Brasil? Como que eu consigo vender? Onde a gente consegue vender esses dioramas? O mercado de diorama no Brasil, ele funciona da seguinte maneira. Você tem seus clientes fixos, ou você pode fazer suas peças e colocar à venda nas plataformas de venda. A gente tem aí plataformas como Mercado Livre, OLX, Shopee, e a própria Facebook te dá muita opção também nos grupos de dioramas. O Instagram hoje é uma ferramenta até mais forte, no meu caso, eu acho mais forte do que o Facebook para a venda dos meus dioramas. Hoje eu consigo atingir um público de 8 a 80 anos para vender minhas peças. E hoje eu tenho uma clientela fechada e outras que estão vindo mediante essas que eu já tenho como clientela fixa. Recentemente eu fiz um trabalho que está na mesa do nosso antigo piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, uma lenda, né, do Brasil, e está na mesa dele. Então, assim, como eu trabalho, eu consegui atingir a um público que é um público conhecido, né? Então, se ele quis fazer alguma peça comigo, é porque ele reconheceu que o trabalho era bom. E graças ao nível de detalhamento, as minhas publicações, chegou até ele e ele falou: Fábio, faz uma cena assim para mim, ultrapassando até o nosso querido Senna, e é uma das ultrapassagens que foi da Fórmula 1 mais comentadas, né? Então, quando eu fiz essa peça para ele, foi uma honra chegar a ter uma peça na mesa de uma pessoa super famosa aqui dentro do Brasil. Então, quando eu falo de ganhar público ou ganhar clientes, a gente tem sempre que se preocupar com a parte profissional da coisa, né? Atender no tempo certo. Eu já fiz dioramas que a pessoa queria para uma determinada data que não podia passar, então você tem que ter esse profissionalismo. Aonde você vai conseguir o material, se você vai precisar de impressão 3D, se você vai precisar de terceiros, agende isso para que você venha solucionar o problema do seu cliente a tempo dele ter a peça em mãos. Então, isso chama-se profissionalismo dentro da parte de dioramas, dentro da parte de trabalho, de arte. O preço dos dioramas, né? Como é cobrado os valores dos dioramas? Eu procuro muito saber o que o cliente está pedindo. Eu fiz um trabalho uma vez para uma cliente que ela me mandou 2 fotos antigas de uma casa da avó dela. E falou: Fábio, eu quero essa casa para você retratar ela num diorama, fazer uma peça pequena para me entregar pessoalmente para a minha avó. E essa casa, ela morou lá durante muito tempo, tinha uma plantação, uma árvore no fundo, que era uma fruta, assim, ou seja, ela tinha 2 fotos só para me retratar uma coisa que ia ser homenagem para a avó dela. Então, quando eu vou dar um preço para um diorama, eu tenho que saber a história, eu tenho que saber o que a pessoa está esperando daquele diorama. E só assim eu vou saber precificar esse trabalho. Então, a pessoa tem que me falar o tamanho que ela quer, qual o nível de detalhe, a complexidade desse diorama, e se ela quer uma proteção, se ela quer uma caixa acrílica, enfim, todos esses detalhes as pessoas têm que me passar para que no final eu dê um orçamento e aí sim ela acha que é viável ou não. Mas nesse específico, eu cobrei um valor X, mas o que foi mais interessante é que
Quando ela entregou a peça para a avó dela, ela mencionando para mim nas conversas, ela falou: Fábio, quando eu entreguei a peça para minha avó, a lágrima caiu. Então, o diorama, quando ele é bem feito, quando ele retrata alguma lembrança e que é bem feito, ele realmente causa uma emoção na pessoa, né? Ele retrata alguma coisa que a pessoa viveu, que a pessoa presenciou. Então, quando ela me falou isso aí, que a avó dela recebeu esse diorama e simplesmente ficou muito emocionada, ela falou: Fábio, não tinha preço para mim isso aí. Então, com essas histórias, com essa emoção que ela falando, que eu fico assim muito agradecido por estar nesse ramo, nessa parte artística e passar isso para fazer uma outra pessoa feliz. Ah, mas você ganhou dinheiro com isso. Sim, o profissional ele tem que ganhar, mas ele também pode passar uma emoção com esse trabalho, né? É um trabalho que a gente vai fazer com todo carinho, com todo profissionalismo, tem que ganhar por isso, mas é muito prazeroso saber que isso emocionou uma pessoa, ou duas, três, ou até uma família inteira quando viu aquela miniatura daquela casa antiga que eles moraram. Então, para mim, isso é sem preço, sem valor. Posso fazer algumas perguntas? Sim, pode fazer pergunta. Você falou um pouquinho sobre uma diferenciação entre diorama artístico e profissional. Fiquei imaginando que o artístico é aquele em que talvez o interesse seja maior em usar materiais diferentes do que se aproximar tanto, digamos assim, da representação, né? Ou seja, você está mais interessado em provocar um certo estranhamento ou um prazer estético, é isso mesmo? Isso. Quando se fala em diorama, ou diorama artístico e profissional, muita gente às vezes confunde, mas o diorama é igual a uma maquete? Em alguns casos pode ser considerado uma maquete, mas digamos que se você aumentar na escala 1:1 um diorama de uma coisa que você fez, ele vai se perder em escala, né? Então, o diorama, isso praticamente o diorama artístico, ou seja, você preocupa com os detalhes, mas não quer dizer que se você aumentar ele na escala 1:1, ele vai ficar na escala de um ser humano, de alguma coisa que seja realista. Já um diorama mais profissional, igual essa casinha dessa mulher, eu já procurei fazer todos os detalhes e que se realmente ele aumentasse em escala 1:1, certamente ia ter exatamente o que ela queria. Ah, mas então é chamado maquete. Tá, mas a maquete, ela tem uma matemática atrás da maquete, né? Ela realmente não pode errar. Ela tem os cálculos certinhos para que você, quando aumentar ali um prédio de 20 andares, você fez dele ali de 10 centímetros, mas se você aumentar ele para 20 andares, ele tem que ter as proporções certinhas. Já o diorama não necessariamente precisa dessa matemática, né? dessa exata, né? Desse cálculo exato para fazer isso aí, né? Mas você acha que, assim, né, alguém que seja da área de arquitetura, alguém que se interessa em fazer maquete, se beneficia em entender mais sobre dioramas? Sim, sim. Eu acho que quem faz maquete, ele está fazendo um diorama por trás ali, né? Ele tem essa veia artística. Lógico que a gente tem que pensar que a maquete, ela envolve profissionais, um arquiteto, porque o arquiteto ele vai mandar a pessoa que faz maquete fazer. Então, ela pega uma planta e dali ela vai fazer os cálculos para levantar aquela maquete dentro dos cálculos que o arquiteto passou, ou seja, dentro da engenharia, que é a arquitetura que ele mandou. Mas a pessoa que faz maquete, ela é um artista, né? Existem maquetes do tamanho dessa mesa, o triplo dessa mesa aqui, que são detalhes riquíssimos, né? São detalhes assim, fiéis ao que vai ser depois visto na realidade. Mas o artista que faz a maquete, ele realmente faz dioramas, pode vir a fazer dioramas facilmente, né? Então, eu acho que é uma veia que ele pode seguir para essa parte de dioramas também. Mais alguma pergunta? Daqui a pouco eu faço mais algumas. Ah, sim, pode fazer. Perguntas do público. Em termos de detalhismo, a maquete se compara com o diorama? Qual dos dois é mais
detalhada. Deixa eu, Aham. deixa eu só repetir a pergunta dele, porque por causa da gravação. Ele está perguntando se a maquete, a comparação de detalhes, de detalhismo, entre uma maquete e um diorama, certo? Uhum. Bom, a questão da maquete é um produto. Você está comprando. Então, o nível de detalhes tem que ser o que você está comprando. Concorda? Que você vai comprar um apartamento. Então, está lá aquela sacadinha, aquela coisa lá, é um produto que você está comprando. Então, realmente, ele precisa passar para você a realidade do que você está comprando. Então, o nível de detalhamento de uma maquete ele tem que ser perfeito. Já o nível de detalhamento de um diorama, ele pode ser alguma coisa assim, em torno de 90% perfeito. Ele não precisa ter aquela, como eu te falei, a escala matemática de uma maquete. Porque o diorama ele está passando uma cena para você. Vamos supor, está lá. Eu vou fazer igual a casinha que eu fiz para essa pessoa, né, para essa cliente. Ela ficou, digamos, 90% parecida com a casa ou que ela mandou a foto para mim fazer. Tá, mas se ela fosse comprar, né, falou, Fábio, então agora eu vou fazer, do mesmo jeito que você fez o diorama, eu vou fazer a casa. Aí eu interveria, né? Aí eu falaria, bom, se você for aumentar aí, esse muro aí pode ficar um pouquinho torto, aquela telha já não é tão assim e tal. Mas já na maquete profissional, o cara compra na planta e compra e vê na maquete, ele quer exatamente aquilo lá. Então, realmente tem um pouco de diferença. Então, por isso que eu falo, quando às vezes a pessoa fala, mas você faz diorama, mas é diorama ou maquete? Eu falo que é diorama. Diorama é a representação de alguma coisa real ou fictícia em uma escala menor. Seguir o próximo ponto? Sim, vamos para o próximo ponto. O uso de dioramas em filmes, né? Os dioramas, eles são usados em filmes, em propagandas, em animações, stop motion, né? Eles usam muito, que é aquela animação quadro a quadro. Eu separei algumas aqui. O Titanic, aquele navio do Titanic, eles fazem tomadas em tamanho real e tomadas em tamanho maquete. Então, o Titanic ele foi todo reconstruído numa maquete para fazer alguns tipos de cena. Ah, tá, mas aí é uma maquete do navio. Ele é uma maquete, mas é um diorama também, porque eles usam várias partes do navio menor, né, que não seja tão realista igual é lá, para fazer as cenas deles. Quando você pega um filme e vai ver os erros, você vai ver que tem, às vezes, uma porta que ela está fechada quando deveria estar aberta. Então, são erros que acontecem em todas as maquetes, em todos os filmes, em todas essas partes aí. Se alguém aqui já assistiu aquele Fuga das Galinhas, né, muito conhecido também. O galinheiro todo, praticamente, é um diorama, porque não existe uma maquete de um galinheiro. Ou, não sei se alguém já comprou uma maquete de um galinheiro. Existe? Pode existir. Mas ele foi feito exatamente para o desenho, para a animação. Então, é uma maquete, ou um diorama de um galinheiro, para as galinhas, tá? Para fazer animação, essas coisas assim. O filme Caça-Fantasmas também, aquela cidade lá, eles fazem tomadas na cidade real e fazem tomadas usando uma microcâmera com cidade desse tamanho. Você pensa que ela é do tamanho do mundo, de um arranha-céu, alguma coisa assim. Os caça-fantasmas antigos, né? Isso, também. Mas o novo também usa. Esse recente também. Também usa. Eles usam a mesma forma para os filmes. O caça-fantasmas antigo, aquele monstro de marshmallow, né? Ele foi feito de várias formas. Ele foi feito do tamanho dessa sala e de 10 centímetros. Então, tudo isso depende da cena que eles vão fazer. Eles utilizam ou o bonequinho dentro de um diorama, que é da parte da cidade, ou vão utilizar ele grande, dependendo da tomada, que é tomada de helicóptero, enfim. Aí vai depender da cena. Mas eles utilizam, sim, de dioramas para fazer essas tomadas de cidade, para dar essa impressão que a cidade está sendo destruída, né? Ninguém vai destruir uma Nova York inteirinha para fazer um filme, né? Tem algumas novelas que utilizam também de dioramas. Não sei se vocês talvez vão lembrar. Tem uma novela chamada Duas Caras, da Globo.
Duas Caras, essa novela, na abertura, ela usava favelinhas. Então, a tomada toda da abertura eram favelinhas, eles mostrando favelinhas por cima, todas feitas artesanalmente. Ou seja, são dioramas, né? Porque é outra coisa também. Eu nunca vi uma maquete de favela. Né? Maquete que eu falo assim, vou comprar aquele barraco aqui, está na planta? Não está, né? Então, foram feitos um monte mesmo, acho que umas 3, 4 mesas dessas aqui, um galpão e tal, cheio de favelas, onde eles faziam as tomadas com as câmeras, né, passando, tal. Claro, depois eles editam e tal, mas a abertura toda dessa novela foi feita com miniaturas, foi feita com dioramas ali, retratando as favelas. Star Wars, quem não conhece? Star Wars é incrível, né? É um dos filmes que mais usou maquete, porque não existe espaço, gente. Não existe construções daquelas lá. Então, eles vão eles fazem tomadas num deserto, põem um fundo, põem um background lá, mas o que eles utilizam ali daquele deserto, aquelas construções, aquelas coisas fictícias ali, são tudo diorama. Aquelas casinhas que você vê lá no cinema, lá, que está daquele tamanho, são de 10 centímetros, 12. Tem uma técnica né, que eu acho que ela se utiliza do diorama, que eles colocam uma cena real, né? Às vezes, por exemplo, um deserto, que nem tem no Game of Thrones, tem no Star Wars. Aí eles colocam o diorama, né, a maquetezinha, a construção, numa proporção que ela parece que ela é muito grande lá longe, exato, mas ela é pequenininha, ela só está encaixada na imagem, né? O cinema é incrível, né? Ele te dá assim visões que depois, se você for analisar o making of, como foi feito, você vai, cara, como é que eles tiveram essa ideia? E é igual o Eduardo está falando. Dependendo do tipo de câmera que eles colocam, realmente o diorama fica parecendo que é imenso em relação à paisagem atrás. Eles fazem muito isso, eles põem a paisagem atrás, só alguma fumacinha, e o diorama está bem aqui na frente. Mas aí o que eles fazem? É o jogo de câmera. Em vez de eles filmar por cima, eles filmam por baixo. Porque aquilo ali você está vendo é uma visão de cima para baixo, ou seja, aumenta. O cinema tem muito isso, jogada de câmera para fazer determinadas cenas para você interpretar ou uma coisa maior ou uma coisa menor. Inclusive, a gente sai um pouco do tema, mas só para exemplificar, no cinema, quando eles vão fazer uma cena de adulto com criança, você pode perceber, quando a criança fala e está olhando para o adulto, eles filmam de baixo para cima. E quando é o adulto que vai se referir à criança, a câmera está de cima para baixo. É como se o adulto estivesse olhando para baixo. Né? Então, tudo isso são representações que a câmera fazem para dar essa ilusão né, de cinema, de maquete, de diorama, para fazer a cena certinha. O cinema é incrível, não tem como. Né? Tem uma série que estava até, acho que o ano passado, na Globo, que chama Cinema Hollywood. É de engraçado, né? Um programa artístico lá de piadas, os caras têm um cinema lá. A abertura também era um diorama. Aquele teatro, aquele cinema lá, é uma maquetezinha, um dioramazinho. É uma retratação de um cinema feito em miniatura. Aquelas miniaturas não passavam de 30 centímetros. Eu também pesquisei isso aí. Então, eles utilizam muito. Propaganda, filmes. Eu acho que filme é o que mais usa, porque o gasto de um filme é imenso. Né? Então, em vez dele ir lá para uma cidade, não, faz aquele diorama perfeito. Em vez de fazer uma cidade cenográfica, né, em alguns casos tem como... E às vezes nem sempre a computação gráfica está disponível. Isso, exatamente. Aquela montanha mesmo do Game of Thrones, que tem só uma passagem, né, pequenininha no meio lá, que estava na neve também. Ixi, aquela montanha lá é do tamanho dessa mesa aqui, ó. A muralha. A muralha, exatamente. Que tem uma passagem no meio. O Game of Thrones utilizou muito de paisagens assim, né, de montanhas, de coisas. Aí, como eu te falei, eles fazem uma jogadinha lá de um pozinho branco, tal, uma coisinha assim, dá uma iluminação meio azul, que parece gelo, joga uma fumacinha por trás, cara, você sente até frio. Né? Você entra no clima ali da miniatura. Né? É uma coisa bem, bem interessante mesmo. Outro filme também, para encerrar essa parte de dioramas em filmes, Blade Runner. Blade Runner, aquelas cidades futuristas, são todas miniaturas.
E aí, o que acontece? Eles colocam LEDs por dentro, né? Porque o LED é muito usado também, diorama e tal, para dar iluminação. Eles colocam uma sala dessa aqui inteirinha, com diorama, tudo iluminadinho e tal, aquelas luzes passando lá por trás, e põe uma câmera, como se fosse um dronezinho passando assim, cara, você fica viajando, fica parecendo que você está voando no meio dos prédios, no meio daquela coisa futurista. Então, tudo isso aí, gente, no cinema, desenho, animação, filme, é utilizado mesmo, não tem como errar. Agora eu ia falar alguns artistas brasileiros, tá? Ó, acho que tem uma pergunta ali, por favor. Oh, sim. Mercado Central, eu passando, olhando nos artesanatos, me deparei com aquele artista que faz produto em palito de fósforo. Palito de fósforo. Inclusive, a abertura da novela da Cor da Cara dele, então, essa meia, ele disse que são obras dele, feitas em palito de fósforo. Inclusive, eu adquiri uma peça dele e tudo mais. É considerado um diorama? Deixa eu só repetir por causa da gravação, sim, né? por causa da gravação. Ele comentou de 2017 em Maceió, ele viu uma série de dioramas que são feitos com palito de fósforo e que estão presentes na introdução de uma novela chamada A Cor do Pecado. Sim. E a pergunta é se aquilo é um diorama. Tá, então eu vou rebater com uma outra cena. Em Star Wars, o filme Star Wars, que tem uma corrida de naves, sabe? São pods, né? Eles falam pods, Pod né? racers. Pod racers, exatamente. Aquele filme lá, aquela plateia toda são cabeças de fósforos pintadas. Quantos fósforos não tinham ali? Mas era mais fácil pintar 3.000, 5.000 fósforos ou contratar 5.000 coadjuvantes. Então, eu te falo, é considerado diorama? Pode ser considerado um diorama, porque eu acho que não existe uma maquete, né, só com fósforos ali. Agora, se for pegar e falar assim, eu posso aumentar isso aqui 1 por 1 e vai dar a escala certinha, aí pode ser considerado uma maquete. Aí eu concordo. Mas até que não dê essa escala, não dê como se diz, se você aumentar no tamanho real e der certos defeitos, já não é considerado uma maquete. Aí sim, a gente parte para um lado mais artístico da coisa. É igual do Star Wars, né? Tá bom? Outra pergunta. Sim, pode fazer, Vamos lá, à vontade. Ano passado eu estive em São Paulo participando de um congresso sobre observação de aves, mas aí eu vi que lá na Japan House, da Avenida Paulista, estava em exposição as obras de um fotógrafo japonês, que ele usa mais alimentos. Comida, sim. Se não me engano, o nome dele é Tatsuya Tanaka. E também é considerado Dioramas, porque não existe uma maquete de um alimento daquele tamanho. Não, mas ele usa os alimentos Para fazer. tal cotidiano do Japão. Isso, eu sei. Deixa eu só, de novo, repetir a pergunta aqui, né? O colega comentou que ele teve num congresso de ornitologia em São Paulo, né? Ornitologia e observação de pássaros, e viu uma exposição de um fotógrafo japonês que ele fotografa alimentos para tentar representar o Japão. Ele faz a cena usando os alimentos. Aí ele cria cenas com bonecos junto dos alimentos. Isso. O nome dele é Atsuya Tana? Tatsui. Tatsui. Tatsuya Isso. Tana, ok. Ele viaja o mundo inteiro, né? Inclusive, se eu não me engano, ele teve em São Paulo? São Paulo. São foi, Paulo, né? se ele falou isso. Não, é porque parece que ele ia vir em outra cidade também. Se não me engano, é em Brasília. Eu li alguma coisa assim, mas ele viaja o mundo inteiro com aquilo lá. Eu acho que lá é dioramas, né? Eu acho que a parte que ele faz é super interessante, porém ele tem que ficar montando todo lugar que ele vai, né? Ele além de ser fotógrafo, ele é o artista. Então ele monta até do jeito que ele quiser ali. Eu acho até que por ele viajar tanto, alguma coisa vai saindo sempre um pouco diferente, né? Sempre uma cena, alguma coisa. Ele pode até usar elementos diferentes também para fazer. É muito interessante o que ele faz. Eu também vi, achei muito interessante. Gostaria de ter visto pessoalmente, né? É maravilhoso. Eu pesquisei, quando passou na televisão, eu falei, cara, na hora eu fui ver, né? Uma das cenas mais significativas que ele relatou foi o tambor japonês, Aham. usando cebola. Cebola, exatamente.
muitos artistas pegaram a fase aí da pandemia. Teve um artista também, se eu não me engano, ele é japonês também. E ele fez cenas utilizando miniaturas com máscaras, né? Aquela máscara que a gente usava de proteção. Aí a rede de vôlei, o pessoal num campo, enfim, ele retratou isso aí também. Então, gente, a criatividade, como se diz, ela tem que ser usada e abusada, né, para fazer. É por aí mesmo, é legal. Bom, a gente vai... Tem alguns artistas brasileiros, talvez, como você viu algumas coisas, você deve até saber de alguns. Ele é chamado Quebradinha, ele é lá do Rio. Ele faz só miniaturas de favelas, bem conhecido. Inclusive, ele tem feito até cursos no SESC, o pessoal chamou ele para fazer oficinas de miniaturas lá. Ele é um cara bem conhecido, eu já vi várias lives dele, bem famoso também. Quando eu falo em artistas brasileiros, eu quero falar da diversidade que tem essa questão dos dioramas. Esse Quebradinho, ele faz favelinhas. Tem um rapaz que ele chama Garden Mini Mundos, faz casinhas e temas de jardim, atinge outro público. Tem um rapaz aqui de Itapuranga, ele chama Carlos Mendonça. Esse rapaz, esse senhor, né, assim, ele faz algumas paisagens retratando as casas antigas do interior. É um cara cuidando ali de uma roça, aquelas casas todas com muro, aqueles muros de concreto que eram 3 etapas, né? Uhum. Raia pendurada no varal, aquela mulher cuidando, socando, coisa tipo de fubá no fundo. Cara, as miniaturas dele são excelentes. E ele é aqui, pertinho de Itapuranga. E um artista americano que eu sigo, ele chama Ken Hamilton. Esse faz peças urbanas perfeitas também. Esse artista aqui, ele já fez vários dioramas para filmes, porque as peças deles é um nível de detalhamento assim incrível, bem realista mesmo. Bom, os artistas que eu sigo, né, esses aqui são alguns que eu trouxe. Eu sigo mais de 50 artistas, né? Então, quando se fala assim em pesquisar para fazer dioramas, para fazer essa parte artística, a gente tem sempre que ficar antenado, seja em filmes, seja na situação atual do mundo, seja nas coisas que estão acontecendo. A gente está passando aí por uma situação gravíssima, né, no Rio Grande do Sul, que de repente isso daqui a um tempo possa até retratar, porque é uma enchente, não que eu queira ganhar dinheiro com isso, mas mostrar o que está acontecendo para alguém que de repente não viu isso na televisão, se bem que eu acho que é difícil. Mas como eu falo muito nas minhas exposições, é que para os pais levarem a seus filhos, porque aprendem muito com as cobras que estão lá, né? Hoje eu trouxe algumas obras aqui para o pessoal que possa ver e vai entender por que eu estou falando que levem seus filhos para ver mais cultura, né? Porque hoje eles estão muito focados só no celular, só nessas, né? E a parte artística cultural, ela é importante para uma criança. E se tratando de miniaturas, parece que chama mais atenção. Uma vez eu fiz uma exposição que tinha, até está retratado ali, tem um disquete, né? Tem um disquete dentro de uma miniatura. E a criança viu aquilo ali e falou, pai, o que é esse material aqui? O que é isso aqui? Aí o pai veio, né, todo feliz, isso aqui é um disquete, eu vivi, não é da sua época. Né? Eu falei, mas o que é isso, disquete e tal? Os meninos hoje estão acostumados a pendrive, né? Na nossa época, ou de alguns, pelo menos aqui, era o disquete. Então, traz essa parte cultural, né? A criança hoje está envolvida muito só com tecnologias atuais, mas teve uma tecnologia lá atrás que foram as mães, né? Dessas que estão aqui hoje. Então, eu acho que isso aí é muito importante, eu fico muito assim lisonjeado quando eu vejo. Eu fico em algumas exposições que eu faço, as pessoas não sabem que eu sou artista. Então eu faço muito isso. Eu fico de perto ouvindo os comentários. Né? Aí a pessoa fala assim, nossa, que bonitinho. Nossa, olha aqui, pai, olha aqui, uma ceninha aqui. Aí o pai fala assim, nossa, mas que legal, né, isso aí e tal. Outros já falam assim, nossa, mas que tem mais feio isso aqui. Eu não falo nada.
né? Mas eu acho que isso é interessante, a diversidade de gosto, né? O que a pessoa está vendo, o que a pessoa está olhando. E o mais importante é o seguinte, em cada miniatura, ela tem... Se 100 pessoas ver uma miniatura, e eu falar para depois assim, ó, anota o que você percebeu aí, eu vou ter 100 pensamentos diferentes, né? Então, acho que isso aí, para mim, é muito legal, é muito interessante, porque para saber como que ela pensou sobre essa peça. E Eduardo? Tive que me... Eventos tem nessas coisas, né? Às Tem, vezes tem que dar tem. uma volta. Só fui responder uma questão ali. A gente tinha uma gravação que ia ser feita hoje, ela foi para domingo. Sim. Né? Bem, eu ainda fiz algumas anotações aqui. Como é que está nosso tempo, né? Não, mas a gente está tranquilo de tempo. Tá tranquilo. ótimo. Vamos lá. É o seguinte, eu acho que os dioramas eles têm uma utilidade bem difusa, bem diversa. Sim. Várias pessoas diferentes podem se beneficiar de entender isso. Sim. E daí vem a pergunta, eu imagino que você já deve ter feito cursos, você deve ministrar cursos. Sim ou não? E se sim, como que a gente faz para te encontrar, para fazer um curso desses? Né? Como que o curso funciona? Sim. Imagino que talvez exista estudantes de arquitetura que sejam interessados, ou hobbyistas interessados, né? O curso, quando eu digo um curso profissionalizante mesmo, eu ainda não fiz. Mas oficinas, eu já fiz diversas oficinas dentro de eventos do próprio SESC, de outros eventos de miniaturas também. Quando se fala em oficina, a gente tem que se preocupar em fazer uma coisa de um determinado horário, né? Em 1 hora a gente tem que fazer uma miniatura que a pessoa leve para casa. Então, quando eu faço uma oficina, eu já levo um pré-pronto para as pessoas, às vezes, só colar, pintar alguma coisinha e levar aquela peça para casa. E o que acontece é que a pessoa sai tão feliz de lá, porque ela está levando uma peça para casa, que em outra oficina ela chama outras amigas para fazer. Porque se a oficina não for para a pessoa levar alguma coisa para casa, uma lembrança, fica meio frustrante, né? Eu acho. Né? E quando se trata de um curso profissionalizante, ainda mais tratando de dioramas, detalhamentos, precisam de ser mais horas. Esse ano eu já estou projetando o curso profissionalizante justamente para isso, para a pessoa aprender e ganhar dinheiro com isso. Né? Ganhar dinheiro fazendo seus dioramas. Né? Então, passa da linha de brincadeira para a linha profissional. Ou seja, vou gastar meu tempo fazendo, mas eu vou ganhar meu dinheiro também. Aí ela aprende como publicar, como os materiais, onde ela vai comprar, se é aqui no Brasil, se é fora. Eu dou endereço de várias lojas, dou muita dica. Enfim, a pessoa sai de lá sabendo realmente fazer um diorama. Mas aí vai de cada pessoa levar isso para frente, pesquisar mais, né, ou ficar só naquilo. Né, porque se você for pegar uma sala de 20 alunos, às vezes 5 vai se tornar cirurgião dentista e o resto não. Sim. Mas o cirurgião, por quê? Porque vai mais a fundo no estudo. Foi uma boa referência, né? Cirurgião, porque a miniatura ela tem uma precisão cirúrgica. Precisa de estar ali bem atento, né, para fazer, bem posicionado, bem assim. A pessoa, para fazer uma miniatura, ela não pode estar pensando muito nos problemas, não, nos boletos que está chegando, não. Senão não sai nada. Então, acho que toda a parte de arte, seja ela pintura, seja ela maquete, seja ela diorama, eu acho que a pessoa ela tem que... vou me ausentar um pouco dos problemas para fazer. Né? A não ser que talvez aquele pintor doidão, que ele vive no meio de problemas, faz aquelas pinturas e realmente sai famoso. Fica umas coisas bem famosas. Ele põe a loucura para fora. A loucura para fora. Bem artístico. Aí a gente vai falando aí do Van Gogh e tal, mas aí a gente vai entrar em outro patamar. Dali fazer miniaturas, né? Fazer umas esculturas. O Dali, eu não sei nem o que ele não fazia. O que ele não fazia. Porque, eu não sei, o cara era de outro mundo. Né? Inventor, né? Ele era um doido, mas um doido dentro de uma realidade, né? Ele fez coisas, ou seja, os artistas antigos, ou de outra, digamos assim, de outra época, se a gente for pensar, realmente eles eram muito artistas mesmo, porque os materiais que eles tinham eram muito poucos, as referências que eles tinham. Hoje não, hoje, lógico que para a gente ser um artista hoje, a gente tem que pesquisar, mas hoje as fontes de pesquisa estão muito fáceis, né? Então, se você precisa de quero olhar uma casa antiga. Digita lá casa antiga, no Google vai aparecer umas 500. Né?
Então, tem muita referência. Antigamente, como que o cara fazia isso, né? Uhum. Por outro lado, apesar de a gente ter muito mais disponibilidade de informação, às vezes a dificuldade está em conectar as ideias, né? Isso, conectar E as ideias. assim, o artista, para ele não basta ter as informações todas na internet, ele tem que saber o que usar ali também. Tem que saber usar. Na verdade, é assim, isso é muito interessante, porque quando eu comecei a fazer, eu usava muito lixo eletrônico para fazer alguns dioramas, peças também, robô e tal. Só que depois eu comecei a pesquisar e que nem tudo dá para você usar. Porque, de repente, se você for usar uma bateria de algum celular, né, essa bateria, se ela for ficar muitos anos, ela pode soltar algum líquido. Né? Pensa, vendi uma peça para um cara que era um robozinho que tinha lá 3 baterias coladas. Beleza. O cara comprou, pagou. Aí, de repente, o filho dele vai mexer lá, aquele líquido está passando lá, ou seja, passa algum tipo de alergia, de alguma coisa. Peraí, quem foi o artista que fez isso aqui? Então, isso é bem importante. Uhum. A questão de usar materiais de lixo eletrônico, eu utilizo bastante, a gente tem que estar atento nisso aí. O que esse material, ele pode, daqui a um tempo, ele pode se deteriorizar e soltar alguma substância química que pode causar algum tipo de, no olho, algum tipo de coisa que possa prejudicar o ser humano. Então, isso aí a gente tem que ficar sempre atento. Uhum. Né? Quando eu faço uma miniatura ou quando eu faço uma peça, às vezes eu pergunto, isso aí é para você ou é para o seu filho? É para alguém que vai brincar? Né? Uhum. Porque dependendo do que for, eu já recusei vários tipos de trabalho. Justamente porque eu quero uma miniatura para o meu filho brincar. Eu falei, não vai dar certo, porque isso aí eu tenho ponta, né, tem material pequeno. Ele tem quantos anos? Ele tem 10, mas mesmo assim pode pegar ali de uma forma estranha, enfiar o dedo, machucar, né? Então, alguns pais, às vezes eu tenho que informar, não vou fazer, não é pelo dinheiro, né? Eu não vou fazer porque isso pode causar algum risco depois, uhum. né? E uma outra coisa também, quando eu falo que eu faço peças com lixo eletrônico, eu fui pesquisar, no Brasil, a cada ano são toneladas e toneladas de lixo que o Brasil joga fora. E aí, o ano passado eu participei do Expo Favela, não sei se vocês são todos de Goiânia, você deve saber desse evento, foi lá no Centro de Convenções. Foram 600 inscritos para, se eu não me engano, 20 estandes foram selecionados. Só que vocês tinham que ter uma ideia para ser aprovado lá. A minha ideia foi isso. Meu projeto era arte no descarte. O que é arte no descarte? Coisas que as pessoas jogaram fora, que se transformaram em arte. Então, você tinha que ter uma ideia legal para ser aprovado, para estar dentro do projeto deles, que depois teve até uma projeção nacional, o ganhador foi lá no É de Casa, né, ele recebeu o prêmio lá no programa. Então, quando eu fiz esse projeto, eu peguei várias placas eletrônicas, pintei de branco e pintei elas como se fosse um quadro mesmo, né? E o meu projeto era fazer dar cursos aqui em Goiânia, em periferia, para essas crianças aprenderem a pintar e depois vender esses quadros. Mas assim, a criança às vezes não sabe nem pintar, não sabe. Ela não sabe pintar. Já é uma atividade para ela fazer. Ela pode não saber pintar, mas ela está usando a criatividade dela. Né? E quando um quadro é colocado numa moldura, aquelas molduras caixa, que tem um quadrinho, um vidro e tal, pode até parecer que não, mas a arte ela se transforma numa peça muito valorizada. Né? Sim. Então, hoje eu vejo vários artistas que fazem peças com lixo eletrônico, com tipo de reciclagem também, que são valorizados. Né? E que o mundo hoje, cara, se for falar em lixo eletrônico, nossa, são toneladas e toneladas que são descartadas. Na verdade, aqui em Goiânia não está tendo nem lugar mais para descartar. Porque o lixo eletrônico, não sei se vocês sabem, esse lixo de informática, a cada, se eu não me engano, tantos quilos lá, eles retiram gramas de ouro, que são das placas eletrônicas. Isso está virando um comércio assim, como se diz, o pessoal está indo em busca dessas placas para tirar essa mini grama de ouro. Então,
Existem aí locais aí que são galpões lotados dessas placas para ele tirar o mínimo de grama de ouro. Mas é claro, se for pegar um galpão ali, daqui a uns dias estão tirando aí 10, 20 gramas, 30, né? Se for pegar isso aí o ano inteiro, o cara vai ficar rico, né? E o lixo eletrônico hoje, realmente, ele é uma arma, assim, poderosa para alguns artistas que queiram fazer essa sustentabilidade, né? Então, nessa Expo Favela, só finalizando esse assunto de lixo eletrônico, eu consegui um contato com um cara da Europa. Eu postei no meu Instagram as peças que eu fiz, né? Algumas têm até no meu Instagram. E lá da Europa ele viu o vídeo, né? A Expo Favela foi sexta e sábado. Ele viu na sexta, me contatou no sábado, falando: Fábio, eu vou querer aí 80% dessas peças suas para você mandar aqui para a Europa. Eu trabalho aqui, eu tenho uma empresa de reciclagem de peças, né? de peças eletrônicas. Eu vou querer que você mande essas peças para cá, porque eu vou dar de presente para os representantes de empresas IBM, Sony, Samsung. Eu conheço todo esse pessoal. Então, eu quero... Depois ele até me fez uma proposta de fazer algumas peças personalizadas para ele. Mas, ou seja, um cara lá da Europa teve essa visão, né? Vou comprar uma peça de um artista nacional para mim presentear pessoas de grandes empresas. Então, para mim, pouco de conscientização, porque essas empresas produzem esses materiais que depois se tornam lixo, que depois se tornam arte de novo. Isso. Então, para mim foi assim, cara, excelente, né? Isso aí vai estar dentro de um quadro. Pensa, o pessoal lá da Sony fazendo uma reunião lá, falou: quem que fez esse quadro aqui? É um artista nacional. Com o que ele fez isso aqui? Com uma placa que estava jogada lá no canto de uma eletrônica que o cara não vai usar mais nunca, porque nas oficinas eletrônicas tem peça lá que o cara está lá guardada há 20, 15 anos, ele não vai usar mais, mas ele está ali guardado, né? Então isso virou uma arte que foi para fora do Brasil. Então, ótimo, né? Interessantíssimo isso que você contou. Está encerrado esses pontos? Sim, todos os pontos aqui. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Fábio? Opa. Desenho gráfico. E diorama. Alguma relação, alguma integração ou são vertentes diferentes? Acho que tudo que tem a ver... Só um momentinho, deixa eu repetir para a gravação. Perdão, porque a gente não tem microfone para o público aqui. Ele perguntou da relação entre desenho gráfico e diorama, né? Então, como eu ia falando, toda essa parte de arte ou de desenho gráfico, seja ele no computador, seja feito numa folha de papel, ele tem a ver com o diorama, porque muitos dos dioramas que eu faço, às vezes eu faço um rascunho, seja na folha ou seja dentro do computador. Então, isso é um desenho gráfico, né? Então, ele tem uma correlação com o projeto final que você vai fazer. Certo? Mas eu pergunto, a questão, por exemplo, do detalhismo e o desenho de uma filigrana, uma coisa assim, uma renda, seriam coisas... Não, aí se você for falar de material, aí já renda, você fala do renda tecido mesmo? Não entendi. Não, porque eu penso a filigrana, aquele desenho minucioso, entende? Aquilo é um tipo de detalhamento, né? Sim. Eu acho que assim, o mesmo artista que faz isso aí, se ele fosse fazer o diorama, ele ia usar esse detalhamento para o mesmo fim. Ou seja, a cabeça dele está focada no que é até onde eu posso ir com esses detalhes dentro de uma peça. O crochê, ele é super detalhado. Eu vejo minha sogra fazendo, eu não dou conta. Eu vejo ela fazendo, é uma coisa muito detalhada. Então, isso tudo a gente tem, essa parte do detalhamento, pode ser encaixado em todas as formas de arte, né? Isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Queria só para finalizar? Não, eu ia falar o seguinte, Fábio, eu sei que você tem um canal no YouTube, você tem Instagram, e eu ia falar para você
pedir para as pessoas entrarem, né? Claro, falar qual que é o endereço para elas te Sim. encontrarem, porque como a gente já pôde ver aqui, e eu já tinha comentado no início, tem muita coisa legal que o Fábio fez. Tem algumas coisas que estão expostas aqui na Mandrake, né? Aqui no Mandrake Fest, mas com certeza com o seu contato virtual, as pessoas podem continuar acompanhando o seu trabalho no futuro. Eu peço para as pessoas seguirem mais o meu Instagram, né, que é Fábio Miniaturas 2. Está até ali perto das obras que eu trouxe ali, tem o endereço lá. Já no YouTube, eu fiz poucas coisas do YouTube. Eu estava com uma intenção de fazer um canal voltado aos dioramas, mas eu não faço só dioramas. Eu sou pintor, sou escultor, faço design gráfico também, ou seja, eu faço uma vasta lista em termos do Dali, né, em termos de arte, né? Eu faço muita coisa. Então, nem sempre o tempo, as encomendas me deixam trabalhar num canal, né? E hoje eu vou te falar assim que muitas pessoas gostam de ter milhões de seguidores no Instagram. Eu já sou o contrário. Eu quero ter os seguidores que possam vir a ser clientes um dia, né? 5 milhões de seguidores para mim não quer dizer nada, mas se eu tiver 100 seguidores e 50 comprarem, cara, eu já fico feliz demais. Claro. Entendeu? Porque nem sempre só um like, um negócio... eu gosto de ver a pessoa feliz com o trabalho. Isso eu não estou falando só a parte financeira da coisa, né? Igual eu contei o caso da menina que entregou uma miniatura para a avó dela, que eu fiz, e ela chorou, então para mim foi perfeito isso aí. Eu só queria pedir, pessoal, para quando a gente finalizar, que vocês não saiam automaticamente, porque eu preparei algumas lembranças para quem participasse da exposição, ou da minha palestra, e eu ia dar de presente. Então, só esperem finalizar, que aí eu vou entregar pessoalmente em agradecimento, tá? Maravilha, que isso, super agradecimento. Oi? Sim? Claro. A forma de abordar. Pode. Mas você tem um parâmetro de tempo que eu tenho. Não. Então eu vim para as 2 horas, atrasou um pouco. Aham. Então, não sei se posso ficar até essa finalização. Não, é coisa rápida. Não, a palestra dele agora finaliza, né? A gente teria agora do Ademir Luiz na próxima hora, só que o Ademir teve um imprevisto. Isso. Mas olha, você me... Não, tudo bem. Mas isso me fez pensar uma coisa aqui que eu fiquei curioso. Sim. Posso fazer uma última pergunta? Pode. Qual foi o diorama que levou mais tempo para você fazer? Quanto tempo foi e qual foi? O diorama que levou mais tempo... eu diria que alguns levaram um bom tempo para serem feitos. Mas eu tenho um diorama ali que, de forma pessoal, é um que até quando eu estava fazendo, eu tentei retratar o máximo de detalhes possível, que se chama Cracolândia. Esse diorama, para quem sempre olha ele nas exposições que eu faço, é um dos que chama muito a atenção porque é um momento que a gente ainda vive, né? Ela foi feita, esse diorama, Eduardo, eu fiz ele em 2015, já tive várias propostas para vender ele, porque ele retrata exatamente a rua da Cracolândia. Aquele pessoal sujo, drogado, as lojas fechadas, placa de aluga-se e tal. Aí você me pergunta, mas por que você não vendeu? Porque eu tenho um projeto de algumas peças que eu não vou vender, porque são de arquivo, de acervo. E são com essas peças que me abrem as portas para várias galerias. Hoje eu faço trabalhos aqui no Brasil, nacional, faço trabalhos para a Europa, e que meu nome tá rodando o mundo. Né? Já mandei trabalhos para Polônia, Alemanha, Canadá, vários países. Então, esse diorama é um dos que eu realmente gastei tempo nele, mas que fosse para ficar perfeito e a pessoa olhasse e falar, cara, isso aí é a Rua de São Paulo. Né? Isso aí é a Cracolândia. Né? É uma miniatura que ela não tem cores vivas, só cores mortas, né? Mas qual que é a cor viva que tem lá? A cor viva que tem lá, para mim, são só os seres humanos que estão lá, que ainda dependem de uma ajuda para se fortalecer de novo. Porque de resto, não dá. Mas isso aí é um outro assunto, é uma coisa que, né, não cabe a nós, por enquanto, né? Mas tomara que a gente tenha outra oportunidade, então, de conversar um pouquinho mais com o Fábio. Grande artista aqui de Goiás. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado. Eu fico muito agradecido, viu, pessoal, vocês aí terem participado.
E é como eu falei, em forma de agradecimento, eu vou dar uma singela lembrança para vocês, espero que vocês gostem, mas é de coração. E que depois, se vocês quiserem me seguir no Instagram, acompanhar meus trabalhos, eu já fiz aqui em Goiânia 10 exposições. Então, a próxima, eu sempre coloco no Instagram, e quem quiser visitar, geralmente eu faço em shopping ou em galeria, mas eu coloco tudo no Instagram. É aí que, se vocês quiserem participar, aqui são só 40% das peças. Então, nas exposições eu coloco todas. Tá bom? Okay. Obrigado. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado a quem estiver assistindo a gente quando esse vídeo estiver online. E eu queria agradecer também a nossa intérprete de Libras, a Andrea, que ela deve estar aparecendo no cantinho da tela, ela está ali à nossa esquerda. E é isso, pessoal, que vocês curtam a Mandrake Fest, a gente tem mais coisas acontecendo aí nos próximos dias e tem mais palestras e oficinas também. Obrigado, boa tarde.